Fala moçada, muito boa tarde, vocês estão firmes? Hoje estamos mais um dia abençoado aqui na roça. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Eu tô bem, graças a Deus. E hoje eu vim falar aqui para vocês de milho verde. Vou estar esclarecendo para vocês aqui qual que são os melhores milhos para você estar trabalhando aí. Você que tem um plantio de milho verde ou você quer começar a trabalhar, qual a escolha da semente? Porque o principal começa na escolha da semente. Eu vou estar destacando aqui 4 materiais que eu trabalho, que eu já plantei e que eu não planto mais, ou que eu não plantei nessas roças agora. Aqui agora, no momento, eu tô com 2 roças plantadas. Essa daqui, que é uma roça de 4.000 metros quadrados, e de lá que a gente tem uma roça de 2.000 metros quadrados de milho. Aqui eu planto menos, porque eu planto mais horticultura. Jiló, quiabo. Estou iniciando também aí pelo ano que vem, fim do ano, aí um plantio de tomate. Então por agora eu estou mexendo só com essas áreas menores de milho verde, mas pretendo ano que vem aumentar minha área para pelo menos 2 hectares. Então eu já vou começar destacando aqui para vocês o que a gente tem plantado. Esse milho aqui é o Biomatrix 904, milho excelente, muito bom. É um milho que ele não tem resistência, mas ele é um milho que ele sai até bem em relação a outros materiais, porque ele não tem resistência, mas ele tem tolerância à cigarrinha e um pouco a lagarta. Então não é um milho resistente, mas é um milho que ele se sai melhor do que milho que não tem nada de resistência. Porque é melhor você ter ali um pouco de resistência do que você não ter nada, né? Então esses são os 2 materiais que eu vou começar falando aqui. E só vou parar com esse canhão aqui um pouquinho para ele não me molhar enquanto eu estiver filmando. Esse aqui é o KWS 7510. Acho que sem dúvida o melhor material que eu já trabalhei de milho verde, o canela roxa. E eu vou destacar aqui para vocês primeiro esses 2. Aqui é KWS, essas 6 ruas aqui. Ali é 904 e na outra roça a gente tem lá 1051 e 904. O KWS é o milho aqui que eu vou destacar para vocês, que ele tem a melhor aceitação de mercado aqui. Porque para milho verde, como eu comércio milho verde na minha região, interior de Goiás, milho verde, para quem tem um plantio grande, eles vendem tudo para pamonheiro ou para distribuidor. No meu caso aqui, como o meu plantio é pequeno, para quem que eu vendo? Eu vendo um pouco para pamonheiro e vendo um pouco para o consumidor final, para restaurante, mercado, frutaria. Então ele é um milho que ele dá uma espiga consideravelmente menor. Não vai dar aquele milho graúdo, mas ele vai dar uma espiga menor. Mas qual que é a vantagem dele? Ele é um milho que ele dá, que eu já vi pessoas falando. O 1051 ele deve dar aí 10 toneladas de milho por hectare, o KWS dá 12. Mas ele é um milho que ele sai muito bem contra a lagarta de cartucho, porque ele é um milho que ele é plantado aqui para silagem e para grão, na minha região. Então ele é um milho que ele sai muito bem por conta de ele ter uma aceitação boa na parte de pamonharia. Ele é um milho que ele vai dar um milho menor que eu falo em comparação com aqueles milho que dá aquele cacete milho. Mas ele vai dar uma espiga boa também. E geralmente aqui nos meus outros plantios, quase todas as plantas de KWS deram 2 espigas. Então ele é um milho que ele tem uma produção muito boa. E ele vai ser aí um milho mais barato para você vender, principalmente se você for plantar ele na época das águas. Mas ele vai ser um milho que ele vai ter um desempenho aí excelente contra a lagarta do cartucho, cigarrinha e estresse hídrico. É um milho excelente. E ele tem resistência a glifosato também, o KWS 7510. Então ele é um milho que ele sai muito bem aí. E agora a gente vai falar aqui do BM 904, que é o de cá. O BM 904, ele é um milho que eu já plantei ele muitas vezes aqui já, porque é uma semente fácil de achar. KWS eu não achei em lugar nenhum para vender de pouco, tipo 5, 6 quilos. Eu só achei o saco fechado, porque é um milho, como eu citei, que é muito plantado para grão. Mas é um milho muito bom. Esse 904 aqui, ó, vocês podem ver que ele tá bonito também, mas ele tem muita comida de lagarta. Lógico, né? É a época do ano, não tá na época de cultivar milho. É um milho fora de época, mas ele é um milho que ele não tem muita resistência. Ele tem uma certa tolerância, mas ele é melhor que o 1051 em questão de manejo de pragas. Só que ele é um milho que ele não tem resistência, entende? Então ele vai sair melhor do que o 1051 contra a lagarta, cigarrinha, mas mesmo assim ainda afeta muito. Se você não tomar cuidado, pode tomar um prejuízo aí também. Eu tô fazendo aqui os combates para vocês verem que a culpa não é minha. De 5 em 5 dias. Essa roça com 20 dias já vai pro 5º combate. Eu já dei 4 combates aqui, rotacionando produtos, e ainda assim a lagarta tá incomodando. E principalmente a cigarrinha.
Então ele é um milho muito bom, dispensa apresentação, dá umas butelas, dá umas espigas, mas ele não tem resistência. Então eu classificaria ele aqui em segundo lugar com o KWS em primeiro. É um milho que a gente dá menos risco, o KWS. Então se você quer uma produção alta e quer um milho aí que vai ser, entre aspas, ali fácil de cultivar, você pode plantar o BM 904, que ele vai te dar menos dor de cabeça do que o 1051 e ainda assim vai te dar uma produção boa. Ele também tem uma aceitação boa aqui, mas é mais barato que o 1051 para vender. E em terceiro lugar aqui, o BM 3066. BM 3066 aí que tá com a nova tecnologia BT Max. Eu não plantei ele BT Max ainda, plantei só o Pro 3 e gostei muito de plantar, plantei pouco dele, mas não achei mais a semente de pouco, só achei de saco. Eu queria plantar um pouco do BT Max para testar, mas não achei a semente. Então no próximo plantio eu quero plantar talvez metade dele, por exemplo, como foi duas roças, plantava essa aqui de 904 não, perdão, de 3066 BT Max e de lá de KWS. O Pro 3 ele teve uma resistência aqui muito boa à lagarta, plantei ele no ano passado na época das águas e foi um milho também que não me deu dor de cabeça. Eu posso comparar aí mais ou menos a resistência dele com a do KWS, que são dois milhos que são bem parecidos até, só que o 3066 ele vai te dar ali uma espiga maior, bem maior do que a do KWS. Só que o que acontece? Na minha região, ele não é um milho que tem uma aceitação boa. Por exemplo, aqui eu vendo de acordo com como está o preço. Se tiver caro, eu vendo para pamonharia, os pamonheiros. Eles pegam um pouco eu vendo para restaurante, mercado, frutaria. E se tiver ruim de preço, eu tenho que vender mais para o consumidor final. Então, o 3066 ele tem uma aceitação boa por parte de consumidor final. Como eu falei, ele é um milho que dá uma espiga bonita, mas ele é um milho mais branco. Então, geralmente o pessoal de pamonharia não gosta. Então, o KWS ele ficaria aqui como sendo o milho mais viável para plantar pela questão da resistência de pragas e aceitação boa na parte do mercado das pamonharias. Mas o 3066 ele sai muito bem. Se você aí tem um plantio que você planta aí para vender para consumidor final, distribuidora, restaurante, mercado, ele é um milho que ele sai muito bem. Então ele é um milho excelente. Não trabalhei ainda com o BT Max, mas quero testar ele. Eu ouvi falar muito bem daquele milho e creio eu que ele é bom mesmo, porque tem muita gente que planta e muita gente que plantar a KWS que começa a plantar ele porque fala do rendimento, dá uma espiga maior. Mas realmente aí posso colocar aí entre os dois aí no mesmo parâmetro o KWS e o 3066 por conta da resistência de pragas e do manejo de plantas, porque ele é um milho que ele vai dar uma planta boa para quem fica fazendo silagem. Ele é um milho que ele vai dar, não sei, o 3066, o meu BT Pro 3, ele deu só uma espiga, só que eu não sei se era o meu manejo. Já o KWS deu duas espigas em quase tudo. E aqui outro milho também que eu posso falar é o AG 1051. Um milho excelente, sem dúvida, um milho que dispensa apresentações, sem dúvida o melhor milho do mercado. Então se você aí que está plantando quer um milho excelente aí, um milho que aí vai te dar um preço muito bom, você pode plantar o 1051. O 1051 ele vai ser o milho aí que eu acho que vai dar mais preço. Aqui, época da agora, ele deve estar valendo aí cerca de R$2.000 a tonelada dele. Então ele é o milho que pega mais preço, não tem apresentação. Ali na outra roça são 14 linhas, eu plantei 4 linhas dele. Só que contra a minha vontade, porque ele, você tem que ter um cuidado. Eu já vi gente, para falar para vocês, era uma roça grande, não era roça pequena igual a minha não. Mas eu vi um pessoal aqui que mexia com milho verde, que eles falaram que para eles colher um 1051 na época da seca, eles me disseram que eles deram 32 combates numa roça. 32 combates para lagarta. Então ele é um milho que ele vai pegar um preço muito bom, mas ele é um milho, igual eu falei, mais difícil de trabalhar. Mas é um milho excelente, sem dúvida é o melhor milho que tem no mercado. Então ele é um milho muito bom. Se você quer plantar aí, vamos supor que você vai plantar aí 2 vezes, seca e água. Eu indicaria para você trabalhar nessa época do ano agora, seca, braba, onde as pragas estão mais em alta, onde estão as pragas mais difíceis de controlar, igual eu estou fazendo aqui de 5 em 5 dias a aplicação dos inseticidas. Eu indicaria vocês plantar aí ou 3066 ou o KWS nessa época da seca. E na época das águas, onde o milho fica mais ruim de preço, planta um 1051 que vai te dar menos trabalho na época da chuva. Então essa é a minha opinião. Se alguém tiver
alguma dúvida aí, pode estar comentando aí. Se você também já tiver plantado aí, ou conhecer alguém que plantou o 3066 BT Max, pode estar comentando aí. Que eu nunca plantei dele aqui, plantei o Pro 3 e tive um resultado muito bom. Mas é isso aí. Resumindo, uma produção boa, que você corre o risco de pegar um preço mais baixo, o KWS e 3066. Uma produção que você quer ter um preço melhor, vai ter que ter um investimento maior, vai dar mais trabalho, mas te dá um resultado top, o melhor milho do mercado, 1051. E se você quer plantar um milho aí que vai te dar um pouquinho menos de trabalho e te render umas espigas maiores, o BM 904. Mas isso aí vai muito de quem planta, cada situação. Se você dedica só para o milho, o 1051 eu creio que é a opção mais viável, se você planta só milho. Mas se você planta igual eu, que planta outras culturas, você pode plantar um milho que dá menos trabalho, como um KWS ou um 3066. Mas é isso aí, moçada, eu vou ficando por aqui. E se você tiver alguma opinião aí, pode estar comentando aí. E se tiver alguma dúvida também pode estar comentando aí, que eu vou estar respondendo todo mundo. Mas é isso aí, e muito obrigado aí a quem acompanha, e que Deus abençoe todos nós. Tamo junto.